Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzar e Aio, filhos de Abinadab, guiavam a carro novo, e levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aio ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiro, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois, carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. Deus, nessa noite, mais uma vez, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento. Essa é a tua palavra, Pai, que vai ser exposta. Ó Pai, que seja o teu Espírito Santo, ó Pai, ministrando em nossos corações. Ó Pai, que possa haver transformação, regeneração, ó Pai, libertação, mudança de vida, ó Pai, porque nós cremos no poder da sua palavra. Haja em nosso meio, por intermédio da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito rico. É um texto que, ao longo da história, ele já foi usado para extrair diversas mensagens, diversas pregações. Provavelmente muitas pessoas vieram até Jesus por intermédio da exposição desse texto. Eu gostaria de falar com você aqui nessa noite sobre a importância de trazer a presença de Deus para as nossas vidas. O texto que acabamos de ler mostra Davi motivado para buscar a arca da aliança. A arca da aliança, que representa, acima de tudo, ela simboliza a presença de Deus no meio do povo. Quando o Senhor Jeová manda que Moisés construa a arca da aliança, ele diz que a sua presença iria com o povo. Então a arca do Senhor representa a presença do Senhor no meio do povo. E a palavra Shekinah em hebraico significa presença ou habitação. E a palavra hebraica para ela é kavod, que traduzida significa presença. Presença. Falar que é importante buscarmos a presença de Deus é chover no molhado. Se eu perguntar a você aqui nessa noite, se você tem o desejo de buscar a presença de Deus, você vai dizer: é óbvio, estou aqui para isso. Amém? Amém?
Amém, queridos? É óbvio, todos nós queremos a presença de Deus. Todos nós almejamos estar na presença de Deus. Todos nós queremos estar aliançados com o Senhor. Todos nós queremos estar em paz com Deus. Isso é o óbvio. E é isso que almeja o nosso coração. Assim como também o coração de Davi almejava aqui. Você vê que pelo texto da palavra de Deus aqui, a Bíblia diz que Davi, ele estava ali com motivação correta e com propósito correto. Ele queria trazer a arca de Deus, a presença de Deus, para o meio do povo de Deus. A presença de Deus estava escanteada, estava em outra cidade, não estava em Jerusalém. Então Davi, percebendo isso, teve no coração o desejo que eu e você temos aqui nessa noite, de trazer a presença de Deus para as nossas vidas. E isso é legítimo. Todos nós queremos a presença de Deus. Todos nós queremos o bem. Deus representa o bem. A presença de Deus representa tudo de bom. Tudo aquilo que nós acreditamos que é bom é representado pela presença de Deus em nossas vidas. Então é óbvio que cada um de nós vamos querer a presença de Deus sobre as nossas vidas, sem exceção. Talvez alguém aqui possa dizer nessa noite: mas pastor, se Deus está em todos os lugares, a Bíblia diz que Ele é onisciente, o salmista diz que até no inferno não tem como se esconder dele. Então fica nítido que todos nós estamos na presença de Deus. E é isso também que eu quero falar com você aqui nessa noite. Estar diante dos olhos de Deus é diferente de estar na presença de Deus. Estar diante dos olhos de Deus é inevitável. Todos os seres estão sujeitos ao olhar de Deus. Deus, Ele controla tudo, Ele consegue enxergar todos em qualquer lugar. Mas estar na presença de Deus é um simbolismo ainda maior. Por isso que aqui a arca chama a Arca da Aliança. Estar na presença de Deus é estar aliançado com Deus, é ter um compromisso com Deus, é viver uma vida para cumprir o propósito de Deus. Estar na presença de Deus é viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Alguém já disse, a palavra diz, está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é exatamente quando você está aqui no centro e você está na presença dele. Então, eu quero falar com você, estar diante dos olhos do Senhor não é a mesma coisa que estar diante da presença do Senhor. Tem pessoas que estão por vários lugares aí nesse momento agora, e eu costumo vir, hoje até a Thalita que brincou, nós vamos de carro, nós passamos pelas ruas, pelos bares aí, nós vimos lá da região do São Benedito, e aí observo os bares cheios, e eu falo, será que esse povo tudo foi no culto de manhã, que não está indo para o culto agora, né? Está todo mundo aqui agora, não está indo para o culto, misericórdia. É uma brincadeira, é óbvio. Porque tem muitas pessoas que estão diante do olhar de Deus, mas não estão na presença de Deus. Estar na presença de Deus simboliza para mim e para você proteção. Você lembra que a segurança até dos falsos profetas de Israel era: que Babilônia, que nada, vai vir aqui diz Jeremias que Babilônia vai vir aqui arrasar com a gente. Não vai vir coisa nenhuma. A arca do Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. Eles não podem contra nós. A presença de Deus simboliza para mim e para você proteção, simboliza guarda, simboliza prosperidade, simboliza paz, simboliza alegria, simboliza comunhão. A presença de Deus simboliza coisas boas sobre as nossas vidas. É por isso que nós não devemos estar diante dos olhos de Deus, mas devemos estar na presença de Deus. Essa presença de Deus traz a ideia que estamos aliançados com Ele. Por isso a arca se chamava a Arca da Aliança, que significava aliança, morada, habitação, presença. A arca simbolizava tudo isso sobre a presença. É essa habitação que devemos buscar. Deveremos habitar no seio do Senhor. Sobre essa compreensão de que nós devemos estar na presença de Deus, vem um questionamento, já que nem todos que estão diante dos olhos de Deus estão na presença de Deus. Então vem um questionamento: eu não quero estar diante dos olhos de Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ter uma aliança com Deus. E aí vem esse questionamento: como atrair a presença de Deus
para a minha vida. Como buscar a presença de Deus para a minha vida? Baseado nesse texto que lemos agora há pouco, eu quero trazer aqui algumas observações e alguns equívocos que foram cometidos por Davi e que nós não podemos cometer. Um desses equívocos é: apenas boa intenção não é o suficiente. Você pode falar isso para o irmão que está perto de você aí? Apenas boa intenção não é o suficiente. Só ter boa intenção não é o suficiente. Só eu ter um coração voluntário não é o suficiente. Apenas boa intenção não é o suficiente. Davi tinha um motivo, Davi tinha a motivação correta, o desejo de trazer a arca de Deus para o meio do povo. Davi tinha uma boa ideia, Davi tinha um propósito certo, ele tinha uma boa intenção. O texto diz que ele se prontificou e ele mobilizou toda Israel, porque ele tinha uma boa intenção, mas os meios pelo qual Davi agiu foi errado. Apenas boa intenção não é o suficiente. Ele fez o melhor. Davi motivou o povo. Olha que interessante, Davi arrumou ali um carro, que fala que carro, mas era carro de boi. E provavelmente Davi, andando por Jerusalém, ele foi na melhor madeireira de Jerusalém. Ele procurou o melhor carpinteiro de Jerusalém. Ele procurou o que tinha de melhor, porque Davi era um adorador por excelência. Ele pegou as melhores coisas, a melhor madeira, o melhor trabalho de artesanato. Davi construiu um carro para trazer a presença de Deus para o meio do povo. Eu não acho que Davi fez isso, pelo histórico de Davi, de modo relaxado, não. Eu acredito que ele procurou as melhores coisas. Ele deve ter ido rodar fazendas em Jerusalém, procurado os melhores animais, primogênitos, fortes, bonitos, para trazer a presença de Deus. A motivação, a boa vontade de Davi era nítida. Ele tinha uma boa intenção, mas apenas a boa intenção de Davi não foi o suficiente para agradar o coração de Deus. Davi tinha uma boa intenção, mas a sua boa intenção não foi o suficiente para trazer a presença de Deus para o povo de Israel. Uzá tinha uma boa intenção, mas a sua boa intenção o levou à morte. Imagine só, a arca que simboliza a presença de Deus sendo carregada num carro de boi. Os bois trupicam e a arca vai cair. Uzá com uma boa intenção, o que ele faz? Estende a mão para que a arca não caia. Não vou deixar a presença de Deus cair. Mas quando ele toca na arca, ele morre. E alguém pode dizer: que isso, pastor? Deus é injusto. Um rapaz bonzinho, bem intencionado, e Deus faz um negócio desse com ele. Mas existia, pela lei de Moisés, todo um critério para manipular a arca. Ele tocou num ambiente da arca que ele não poderia tocar. Existia todo o processo, como deveria ser conduzida a arca. E eles agiram por achismo e não pela palavra e pela direção de Deus. Muitas vezes nós temos boas intenções e agimos por achismo e não compreendemos a palavra de Deus. E em alguns momentos nós vamos dizer que Deus é injusto, porque nós queremos agir não pela direção da palavra de Deus, mas por aquilo que nós acreditamos ser bom. Era o que Davi fez, foi o que Uzá fez. Eles tinham boa intenção, mas a boa intenção deles não era suficiente. Não era suficiente. E talvez alguém possa estar pensando aqui nessa noite: misericórdia, mas que Deus complicado. Não, não é Deus que é complicado, somos nós que somos complicados. Deus deixa as coisas bem claras, mas nós queremos dar um jeito de complicar aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Abra para você ver agora em 1 Crônicas, capítulo 13, e nós vamos ver Davi aqui reconhecendo o seu erro. Nós vamos ver Davi aqui, ele confessando e assumindo o erro, e agora partindo para um processo que é coerente com a vontade de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1, está aí no começo da Bíblia.
achou diz amém. Esse amém foi fraco, hein? Quem achou diz amém. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com ele na cidade e nos seus arredores, para que se reúna conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque assim pareceu justo aos olhos do povo. Já viu aquela brincadeira que tem agora nas redes sociais? Eles põem uma foto lá e falam assim: procure o erro. Já viu essa brincadeira? Alguém já viu? Procure o erro nesse texto aí. Observe o texto e procure o erro. Davi cometeu um erro gravíssimo aqui. Davi consultou os capitães de 1000, de 100, consultou os príncipes, consultou o povo. Davi consultou os sacerdotes, os levitas, e todo o povo concordou. Mas você observou que Deus não está incluído aqui? Você observou que Davi não consultou o Senhor em momento algum? Você observou que aqui Deus não está fazendo parte do negócio? Que Deus aqui não está envolvido no processo do transporte da presença dele para o meio do povo de Israel? Você consegue entender que Davi reuniu todas as pessoas e decidiram segundo o que eles achavam que era coerente? E a Bíblia diz aqui que o povo viu que era bom. Vamos fazer. É isso mesmo, Davi. Uhul, estamos com você. Mas Deus não tinha dado nenhuma palavra. Deus não tinha decretado nenhuma palavra. Davi não consultou a Deus. Se você for ler 1 Crônicas 14, 15, você vai ver Davi consultando Deus para vencer a guerra contra os filisteus. Devo subir ou devo esperar? E Deus fala: espera. Ou seja, Davi tinha relacionamento com Deus para consultar ele. Mas por que ele não consultou o Senhor aqui? E porque ele não consultou o Senhor, ele cometeu um grande erro. Muitas vezes agimos da mesma maneira. Achamos que o reino de Deus é algo automático. Não, estou chegando na igreja, dobrar o joelho, fazer uma oração de 3 minutos, levantar, dar uma glória a Deus, abrir a Bíblia, fechar a Bíblia, dar outra glória a Deus, aplaudir e falar aleluia. É isso que Deus quer. Se eu fizer isso a minha vida inteira, eu trouxe a presença de Deus para a minha vida. Deus é um ser relacional. Deus quer que nós comuniquemos com Ele, e Ele vai se revelar para a minha vida e para a sua vida a partir da palavra de Deus. Você consegue compreender essa verdade? Davi não se relacionou com Deus de algo que era importantíssimo, tanto para o povo de Israel quanto para Deus. E ele não comunicou a Deus. Ele deu satisfação para todo mundo, mas não deu satisfação para Deus. Quantas vezes nós também nos encontramos na mesma encruzilhada? Nós damos satisfação para todo mundo. Decisões importantes da nossa vida, nós falamos com o vizinho, falamos com o parente, falamos com o colega de trabalho, falamos com o colega de faculdade, um colega de escola. Nós falamos com todo mundo, mas não dobramos o joelho e consultamos a Deus. Não consultamos a Deus. Eu quero comprar um carro. O que você acha, fulano de tal? Não, você merece, é isso mesmo. Três tapinhas nas costas, vai lá, vai fundo. Aí pergunta o outro: e aí, o que você acha? Não, é isso mesmo. Mas não consulta a Deus. Mas o que isso tem a ver, pastor? Aí na hora que compra o carro e a parcela está quase o tamanho do pagamento, ou perde o emprego, a gente se afasta das pessoas que falaram: vai lá e compra o carro, ou se afasta de Deus? Se afasta de Deus, porque nós achamos que Deus é culpado daquilo que nós cometemos, porque antes nós não consultamos a Ele, não pedimos a Ele direção para fazermos aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Davi não consultou ao Senhor, ele não orou ao Senhor. Queridos, coloca uma coisa no seu coração: nunca na história da igreja precisou-se tanto de oração
e de consulta ao Senhor e à palavra de Deus. Estamos vivendo uma geração cheia do achismo. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode, posso adorar a Deus assim, não posso adorar a Deus assim. Mas qual que é a base bíblica? Não tem, mas eu sinto no meu espírito que Deus agrada. Não existe sentir no espírito. Tem a palavra de Deus para ser consultada. Já está tudo predito pelo Senhor. Nós temos que cumprir exatamente aquilo que Deus propôs para a igreja. A palavra de Deus não muda. Passará céus e terra, mas essa palavra não vai mudar. O mundo pode ficar moderno, as pessoas podem ficar modernas, as ideias podem ficar modernas, mas a palavra de Deus continuará sendo a mesma palavra e ela não vai mudar. Nós temos que consultar ao Senhor. Nós temos que ser uma geração que ora ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, pessoas, hoje, eu trabalhei com jovens. Vou falar quantos anos? Alguns anos da minha vida. Comecei novo. Nós trabalhamos com jovens cerca de quase 18 anos. E o jovem começa a namorar. Eu quero me casar. E quando ele começa a namorar, o que ele fala para o líder? Estamos orando. Que bênção. Mas está orando mesmo? Não é oração com imposição de mão não, né? É oração mesmo. Estamos orando. Daqui a pouco não dá certo. Daqui a pouco acaba. E quando você chama o jovem para conversar, mas aqui, vocês não orou lá atrás? Você falou comigo que estava 3 meses orando e Deus respondeu. Quem estava errado? Você ou Deus? Ah não, para falar a verdade, nós nunca orou. Nós só falou que orou porque era bonitinho falar que ora. Todo mundo fala hoje que ora. Então nós falamos que oramos. As pessoas estão para tomar uma decisão importante na vida, mas não oram. Querido, o casamento é algo importantíssimo. É por isso que tem um alto índice de divórcio em nossa geração. Porque as pessoas tomam decisões sem consultar ao Senhor, sem pegar direcionamento de Deus, sem saber se é aquilo que Deus quer para a sua vida, sem saber se é o tempo de Deus, se é do jeito de Deus, se é da maneira de Deus. E aí nós não consultamos ao Senhor. E aí vai um alerta para os jovens que estão aqui nessa noite. Aleluia. E aí, queridos, a carne é fraca. Amém? Eu não oro ao Senhor e acho que namoro é beijo, abraços e amassos. Sabe o que vai acontecer? Vamos entrar para uma vida de pecado. E nós vamos continuar sem consultar ao Senhor. Sabe onde nós vamos buscar apoio? Nas pessoas que dão tapinha nas nossas costas. Que isso? Você não é Mulher Maravilha. Você é fraca mesmo. Mas Deus vai dar graça para você. Você não é o super-homem. Fique tranquilo. Ei, se você entrar no namoro e esse namoro começar a esquentar, a orientação da palavra para você é: afaste-se. Afaste-se. Tenha uma vida de santificação, de santidade, porque sem santificação e sem santidade não existe presença de Deus na minha vida e na sua vida. Engana-se aquele que vive na prática do pecado, escandalosamente achando que a presença de Deus está sobre a vida dele. Não está sobre a vida dele. É necessário arrependimento, conserto e santificação. Dura essa palavra, pastor. Eu sei que é, mas é a palavra que eu tenho para te oferecer. O primeiro erro de Davi foi exatamente não ter consultado ao Senhor. Agora olha aí, em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Agora sim, Davi está reconhecendo o seu erro. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 12, está escrito assim: lhes exortou: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas, santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, que possais trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Devido ao fato de teres conduzido a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente.
Então os sacerdotes, os levitas, se consagraram e santificaram-se, assim para transportar a arca do Senhor, o Senhor Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando-as em varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Deus. Já estava tudo estabelecido. O modo de conduzir a presença de Deus já estava estabelecido. Como deveria ser feito já estava pronto, mas eles escolheram fazer do jeito deles, e por conta disso o homem perdeu a vida. E por conta disso eles ficaram 3 meses sem ter a presença de Deus no meio do povo. Consegue entender isso? Davi aqui está assumindo, infelizmente, não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Não fez como deveria ser feito. Não fez como deveria, não fez do jeito de Deus, mas fizeram do jeito deles. Por isso, houve grande e terrível tragédia no meio do povo. Consegue entender que só ter boa intenção de buscar a presença de Deus não é o suficiente? É preciso estarmos em conformidade com a palavra de Deus. A presença de Deus não pode vir por intermédio de ídolos. Alguém uma vez disse que todas as religiões nos levam a Deus, mas na verdade essa afirmação é errada. Só iremos na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho que morreu na cruz do Calvário. É exatamente isso que está escrito em João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Só tem um caminho de acesso à presença de Deus, e esse caminho de acesso à presença de Deus é exatamente Jesus Cristo, o Filho de Deus. A presença de Deus não é para ser carregada por carros ou por bois. É preciso preparo, é preciso santificação, é preciso ser da forma de Deus, da forma como Deus quer. O peso da presença de Deus não pode estar sobre carroças ou boi. O peso da glória de Deus precisa estar sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. É isso que Deus orientou. A Arca da Aliança, ela era quadrada, tinha ali os querubins e Deus assentado. Ela tinha uma vara de um lado do outro, sobrando dela, e do outro lado também, que dava 4 espaços para carregar. Na frente vinha 2 homens e atrás carregava 2 homens. A Arca da Aliança não era para ser transportada por animais, não era para colocar no carro mais luxuoso que existe, não era para ser carregado no navio, no iate. A Arca da Aliança era para ser carregada pelos homens, porque a Arca da Aliança representava a glória de Deus, representava a presença de Deus. E quem pode carregar a presença de Deus? Esse irmão que está do seu lado aí, é eu e você que podemos carregar a presença de Deus. Não tem nada nessa vida de extraordinário que você possa imaginar. Um carro da Tesla, né, que é o carro mais moderno hoje, Deus ia aceitar? Não. Você e eu, para o Senhor, é muito mais valioso, é incomparável. Somos nós que devemos carregar a presença de Deus. E o mais importante, a arca, ela tinha 4 varas, de uma forma que era impossível apenas um homem carregar. Pelo peso, um homem só carregar a presença de Deus era impossível. 2 homens conseguiria, porque vinha na frente, segurava aqui, e 2 e mais um ia atrás e segurava. 2 homens conseguem carregar a arca, mas foi projetada para carregar 4 homens. E o que isso tem a ver? Tem a ver que Jesus um dia disse: onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. A arca não é para uma pessoa carregar, é para nós carregarmos, é para a igreja carregar. E é preciso estarmos alinhados, nivelados. Eu vou fazer aqui uma encenação teatral que foi feita de manhã, com atores diferentes. Vem cá, Mateus. Vem cá, Alain. Deixa eu ver quem mais.
Vem cá, Daniel. Vem cá, Pedro. Você quer dar sarada aí? É uma encenação teatral, querido. Nós ensaiamos alguns meses. Espero que vocês gostem, viu? Todo mundo já sabia disso, também, Pedro? Já viu onde foi usado? Cadê o Daniel? Tá com vergonha, Daniel? Vou chamar outro ator pro seu lugar. Zaqueu, venha depressa. Gente, vem cá, quer ver? Você fica aqui. Esse soldado aqui vai ficar aqui. O Alan vai ficar do lado, Daniel. Vem cá, Pedro. Você vai ficar aqui. Imagina a arca da aliança agora. São 2 varas retas. Amém? Ó, eu dó desse menino. Porque o peso que está sobre o ombro dele aqui vai fazer com que a arca sobrecarregue ele por completo. E esse daqui, provavelmente, talvez, não vai, de repente, o equilíbrio, não vai nem sentir o peso, porque a varinha vai ficar lá no alto para ele, não vai nem alcançar, porque vai bater no ombro do Alan. Qual que é essa encenação que eu quero trazer para você aqui nessa noite? É óbvio que aqui estamos falando de pessoas físicas, mas espiritualmente, pela palavra de Deus, nós temos que estar alinhados, para que a presença de Deus não seja pesada para ninguém, para que a presença de Deus seja algo confortável, para que seja algo leve, como Jesus prometeu, porque o fardo de Jesus é leve, mas ele se torna leve quando todos nós estamos alinhados pela palavra de Deus, e cada um tem a sua tarefa estabelecida. E aí, se tivesse aqui, não tem mais, se tivesse mais 2 grandão aqui, eu trazer aqui para poder mostrar o alinhamento, mas vem cá antes. Está com o bebezinho no colo, não vai querer vir. Então vem cá então, filho. A dengue informa, sai Daniel e entra o irmão abençoado, sai Mateus e entra o Anderson. Consegue compreender que agora a arca continua pesada da mesma forma, mas que agora há um equilíbrio? E que agora não é pesado para todo mundo, que nós conseguimos conduzir a arca de uma maneira saudável, é onde não é pesada para os demais. O que eu quero te estimular nessa noite: busque se alinhar pela palavra de Deus, amadurecendo, para que você possa estar na estatura de varão perfeito, para conduzir a presença de Deus, para que você possa ser um auxílio para o seu irmão, que nem você e nem seu irmão carregue um peso acima do que é preciso. Você pode aplaudir ao Senhor por esses atores extraordinários. Deus abençoe, queridos. A arca de Deus, ela foi projetada para que nós, como igreja, pudéssemos conduzi-la. Deixa eu correr aqui. Essa lição é muito importante para nós. Nós compreendemos a importância dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Todos nós somos fundamentais uns para com os outros. Não existe ninguém que é descartável, ninguém que é menor, ninguém que é inferior. Estamos todos no mesmo nível perante o Senhor. Por isso, todos nós estamos hábeis a carregar a presença de Deus por onde quer que nós formos. A segunda coisa que me chama a atenção desse texto é que apenas a música não pode atrair a presença de Deus. Só a música não pode atrair a presença de Deus. Muitas vezes nós dizemos, vamos atrair a presença de Deus com uma bela canção de adoração. Alguns ministros em algum momento já disse isso. Vamos trazer a presença de Deus com a música. A música é importante, ela faz parte desse processo. Ela faz parte desse processo. Mas eu preciso estar em conformidade com a palavra. Se eu estiver em conformidade com a palavra, a presença de Deus é notória em nosso meio. Às vezes não precisa de nenhum ministro para cantar. Às vezes uma nota dedilhada já vai fazer o nosso coração explodir de emoção na presença do Senhor, porque existe conformidade com o louvor e adoração ao Senhor. Olha o que o texto diz aqui no versículo 5 de 2 Samuel, capítulo 6. Olha o que diz aqui, continuando o texto que nós lemos inicialmente. Está escrito assim: Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram a ele de Nacon,
estendeu Uzá a mão contra a arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto da arca. Olha que contraste trágico. O texto está dizendo que Davi, com toda a casa de Israel, pense numa festa. Alguém já foi a Israel aqui? Alguém já foi? Vocês devem ir. Um dia eu quero ir também, não fui também não. Vocês devem ir. Mas eu já vi vídeos. Pensa num povo que faz uma festa extraordinária. Quando fala Israel fazendo festa, com tambor, com pandeiro, com harpa, pensa no povo que literalmente levanta a poeira do chão e faz uma festa extraordinária. Eu posso ver Davi e o povo fazendo uma festa, cantando hinos de louvor e a Deus, mas a forma como eles estavam conduzindo a arca era errada. Eles não estavam conduzindo a arca segundo o que Deus queria. Embora estivesse louvor, embora eles estivessem alegres, eles estavam fazendo algo que não agradava o coração de Deus. Muitas vezes um momento de louvor, ele pode maquiar a nossa caminhada errada na presença de Deus. Pode maquiar, porque às vezes eu saí de casa e vi coisas que não deveria ter visto na internet. Às vezes eu cheguei na igreja, na entradinha da porta, eu olhei e falei: nossa, você viu ali a careca do pastor? É óbvio, né? Eu falei mal do irmão, fiz coisas que não deveria ter feito. Aí entra o momento do louvor, eu, pra te adorar, Senhor, eu choro e tal. E às vezes vai maquiar uma conduta errada minha. O que Deus quer não é apenas música. O que Deus quer são verdadeiros adoradores, que têm um coração quebrantado e sujeito à obediência a Ele. Corações que são facilmente removidos para o arrependimento. Eu não quero dizer com você aqui nessa noite que nós não vamos pecar ou falhar, porque a Bíblia diz, que João diz, aliás, que nós pecaríamos sim. Mas o que eu quero dizer para você é que o nosso coração tem que ser um coração maleável, quebrantado na presença de Deus, para sempre sermos removidos ao arrependimento na presença do Senhor. Porque senão a música vai ser só um momento, e depois disso a nossa conduta continuará sendo uma conduta errada na presença de Deus, e não vamos estar carregando a presença de Deus da maneira que honre o nome do Senhor, da maneira que agrade o nome do Senhor. Foi isso que Davi fez, foi isso que o povo de Israel fez, por isso eles pecaram contra o Senhor. Eu quero acreditar que o próprio Deus fez aqueles animais tropeçarem ali, para que houvesse uma tragédia. Misericórdia, pastor. Imagine só, eles conduzindo a arca da maneira errada, eles conseguem concluir aquilo que eles começaram. Eles iam entender que eles estavam fazendo a vontade de Deus. O que Deus fez? Permitiu acontecer uma tragédia para que eles pudessem buscar o conserto. E aí Davi vai expressar assim, no versículo 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor? A partir do momento de tragédia, a partir do momento de tristeza, Davi temeu ao Senhor, e ele agora questiona: como virá a mim a arca do Senhor? Aquele Davi cheio de autoconfiança, que sem consultar ao Senhor ia fazendo as coisas de sua cabeça, agora vive um momento de tragédia, e nesse ambiente ele questiona: como virá a mim a arca do Senhor? Muitas vezes Deus permite isso acontecer comigo e com você. Estamos numa caminhada incessante na presença de Deus, e aí vem uma provação, uma tragédia talvez. Mas qual que é o propósito da tragédia? É nos levar para o caminho do conserto, é nos levar para o processo de como carregarmos a presença de Deus da maneira correta, como agrada ao Senhor. Deus está sempre querendo ensinar o seu povo, assim como Ele levou Davi a consertar, e então ele conseguir trazer a presença de Deus para o meio do povo.
assim também o Senhor muitas vezes Ele vai permitir com que aconteça algo conosco, para que nós possamos consertar aquilo que está errado em nossas vidas, para conduzir a presença dEle da maneira correta. Porque o Senhor requer de mim e de você, como requeriu dos levitas e do sacerdote, santificação, oração, consagração, preparo para conduzir a presença de Deus. E por fim, não mais importante, ou tão importante quanto as outras, é saber que sem sacrifício será impossível conduzir a presença de Deus. Quem não está disposto a tomar a sua cruz, renunciar às suas vontades e cumprir um sacrifício, nunca conseguirá conduzir a presença de Deus. Olha o que diz o versículo 13, está escrito assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Você consegue imaginar isso? Ó? Eram cerca de 17 quilômetros. Eles andavam 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sacrificavam um animal. Andava mais 6 passos e sacrificava o outro animal. Andava mais 6 passos e sacrificava mais um animal. E com isso, a rua ia ficando pavimentada para que o povo pudesse passar por cima do sangue dos animais inocentes que eram sacrificados na frente do povo. A cada 6 passos, eles não poderiam andar sem que antes o animal fosse sacrificado. Não tem como conduzir a presença de Deus sem sacrifício. Não tem como. E eu sei que alguns sacrifícios nós iremos fazer. E tem alguns sacrifícios que é impossível para a gente fazer. E é nesse momento que entra Jesus. É nesse momento que Ele se sacrifica, Ele pavimenta um caminho que agora nos conduz para a presença do Pai. É nesse momento que o sangue dele é derramado no caminho, na estrada. E essa estrada, toda ensanguentada pelo sangue inocente de Cristo, nos conduz para a presença de Deus, para a presença do Pai. Nós que antes estávamos distantes do Pai, agora somos conduzidos por esse caminho de sangue que o Senhor constituiu para as nossas vidas. Não há presença de Deus sem o sangue inocente do Filho amado de Deus. Não há presença de Deus sem o reconhecer do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não há presença de Deus sem reconhecer que foi o sangue da nova aliança que nos conduziu por esse novo e vivo caminho. É o sangue de Jesus que nos conduz para a presença de Deus. É o sangue de Jesus. A cada 6 passos o povo sacrificava. Jesus fez apenas um sacrifício, o que foi suficiente para redimir a minha vida e a sua vida, para restaurar a minha vida e a sua vida, para nos levar e nos transportar para a presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. Agora há um livre acesso entre o homem e Deus. Isso tudo por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Não tem como, não existe possibilidade de acessarmos a presença de Deus se não seja por intermédio do sacrifício de Cristo. Coloque sobre os seus pés. Só existe uma fórmula, e essa fórmula não é uma forma religiosa, não é um dogma que nós vamos fazer, não existe um amuleto que vai nos a presença de Deus, não existe uma simpatia que vai nos transportar para a presença de Deus. Só existe uma forma de alcançarmos e acessarmos a presença de Deus. Essa forma é por intermédio do sangue inocente de Jesus Cristo. O sangue que Ele derramou na cruz, o sangue que Ele verteu ali no Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Querido, se eu e você hoje temos expectativa e esperança da eternidade, tudo isso
passou a ser realidade a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje estamos aqui diante da mesa do Senhor, em memória do sacrifício que Ele fez por mim e que Ele fez por você. É por isso que eu e você devemos que render graças ao Senhor, exaltar o nome dEle, porque se não fosse por intermédio dEle, nós não conseguiríamos acessar a presença de Deus. Só por intermédio de Jesus que nós podemos acessar a presença de Deus. Como eu disse, nenhuma religião pode te conduzir à presença de Deus. Não tem nada que você possa fazer por si próprio que te possa conduzir para a presença de Deus. Obed-Edom sequer era um judeu. Ele era um cara que veio de Gate. Gate era a terra de Golias, inimigo do povo de Deus. Mas quando a arca foi para a casa de Obed-Edom, aquele que não tinha nenhum compromisso com Deus, a Bíblia diz que ele foi abençoado grandemente durante 3 meses. Os animais dele foram abençoados, os filhos dele foram abençoados, a mulher dele foi abençoada, a propriedade dele foi abençoada. Mas alguém pode dizer: mas pastor, eu não entendo, ele não era judeu, e aqueles que eram judeus não foram capazes de levar a arca para Jerusalém. Porque Deus abençoou Obed-Edom? Agora vem o mistério. Porque Jesus faz um sacrifício para aqueles que não fazem parte. Jesus fez um sacrifício para aqueles que não eram da linhagem. Jesus acessa aqueles que não merecem. Obed-Edom não merecia, mas Jesus abençoou a casa dele pela bondade e pela misericórdia dele. Da mesma forma, nessa noite, nenhum de nós que estamos aqui somos dignos de receber a presença de Deus, de sermos avivados pela presença de Deus. Nós não merecíamos Deus, nós não merecíamos o paraíso, nós merecíamos a perdição. Mas Jesus, com sacrifício de sangue, pavimentou um caminho para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus. E uma vez estando na presença de Deus, nunca mais nós iríamos sair da presença de Deus, porque um dia Ele irá selar o nosso nome com seu sangue no livro da vida, e naquele grande dia Ele voltará para me buscar e para te buscar, e ter uma marca sobre a minha vida, ter uma marca sobre a sua vida, e essa marca é a marca do sangue, a marca do sacrifício de Jesus. E talvez você está aqui nessa noite e você não possui essa marca, e daqui a pouco você vai ter a oportunidade, porque Jesus é acessível a todos. Assim como Obed-Edom, ele não merecia, e ele foi tremendamente abençoado. O Senhor quer entrar na sua casa, e Ele quer abençoar a sua casa de maneira sobrenatural. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nessa noite, Pai, nós te agradecemos pelo seu sacrifício. Pai, nos ensine a conduzir a sua presença segundo o teu querer e segundo a tua vontade, não segundo o nosso achismo, mas segundo aquilo que o Senhor já preparou para nós nas Escrituras. Senhor, nessa noite, quebra as correntes, ó Pai, e quebrando os corações. Mude, Senhor Deus, histórias. Pai, sele pessoas com o teu sangue. Garante, Senhor, pessoas da eternidade pelo teu poder, porque nós cremos no seu sacrifício. Com os olhos fechados, coloca a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo por não conduzir a tua presença da forma que te agrada. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e me leve pelo caminho do conserto. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e sele com o sangue do sacrifício do seu Filho amado Jesus. Com os olhos fechados ainda, você que entrou aqui nessa noite, você que entendeu a palavra de Deus, que entendeu que só tem um meio e um caminho para acessarmos a presença de Deus, e que nessa noite, de forma voluntária,
você decide aceitar a marca de Cristo sobre a sua vida, o reconhecendo como seu Salvador, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, sem constrangimento algum, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. É só levantar as suas mãos. E eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Aceitar Jesus como seu Salvador. É só levantar a sua mão. É aceitar a marca. Nós falamos aqui no começo. Todos nós queremos a presença de Deus. Todos nós queremos a presença de Deus. Você que almeja a presença de Deus e deseja aceitar Jesus como seu Salvador, só levante uma das suas mãos. Ou você que já esteve nos caminhos do Senhor, trilhou esse caminho de sangue do Cordeiro, e agora por algum motivo se afastou. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua te chamando. Ele quer ter um conserto. Sabe por quê? Davi errou. Mas sabe o que é o bonito de Davi? É por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo tendo errado, ele teve humildade de voltar atrás e consertar aquilo que ele fez errado. E talvez essa é a oportunidade que você tem nessa noite, de consertar, voltar ao caminho do Senhor. Tem alguém que deseja reconciliar com o Senhor nessa noite? É só fazer um sinal com a sua mão. Eu vou estar orando pela sua vida.